Glória a Deus, amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre identificando a criptonita. Deixa eu só recapitular um pouco para aqueles que não estavam aqui no primeiro dia do seminário. Nós falamos sobre o poder do né? E falamos também como que a influência do pecado de uma pessoa, ela pode adoecer todo um corpo. Dentro de todo o contexto que nós falamos, né? Diminuir isso, reduzir isso em alguns minutos, né? Mas é praticamente isso que nós vamos falar, o que nós falamos no outro culto, amém? Então são como que o pecado de uma pessoa, ela pode não só desvirtuar a vida dessa pessoa, mas também ela pode desvirtuar um corpo. Cristo, ele olha para nós, meu querido, na individualidade, mas a individualidade também forma o corpo de Cristo, amém? Precisamos ter esse entendimento. Ele me usa de uma forma, ele usa o Lucas de uma maneira, ele usa a Camila de outra maneira, mas quando estamos unidos em Cristo, nós somos um corpo para manifestar esse amor. Quando Acã, a Bíblia nos mostra que Acã, ele pecou diante de Israel, no livro de Josué, e quando ele pecou, o Senhor condenou, não foi só Acã, o Senhor condenou a nação de Israel. Ele disse: a nação de Israel pecou contra mim. Mas na verdade quem tinha pecado era na verdade Acã. Então traz o entendimento aos nossos corações que Deus, ele não olha só para um, ele olha para o todo. E é por isso que nós, como igreja, como um corpo, precisamos discernir esse corpo, para que a minha atitude não venha adoecer o corpo de Cristo. Porque se o pé ele estiver ferido, o corpo não se movimentará como ele precisa movimentar. Então eu e você, como corpo de Cristo, e quando nós falhamos ou pecamos diante do Senhor, nós atrasamos ou atrapalhamos aquilo que Deus deseja fazer através do corpo que é a igreja. Então foi praticamente isso que nós falamos, né, no seminário. Se você não assistiu, entra lá no canal do YouTube na igreja, Aliançados do Reino, e você vai ver a ministração que ela já está disponível lá, tá ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre identificando a criptonita. Só que para começar essa ministração, irmãos, eu preciso passar um vídeo, ok? São 2 vídeos, e os 2 vídeos eles estão em inglês, então eu vou ter que traduzir para vocês, né? Na verdade eu vou ler, eu e a Michelle nós tentamos aqui ler para vocês, porque a legenda é muito pequena, mas no culto da manhã ficou um pouco embolado, então eu vou ler sozinho. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para você entender, ok? Só explicar o primeiro vídeo. Chamou o penhasco, 2 jovens estão sentados curtindo a vista. De repente aparece um cego que eles conhecem, e esse cego está andando no penhasco. E aí entra uma questão: um deseja alertar o cego, o outro não quer alertar o cego, por vários fatores. E aí você vai entender isso, né, dentro do vídeo, ok? Vai separar os olhos, por favor. Ok. Aqui, tá. É muito isso. Em cima. Vamos ver esse vídeo aqui. Eu vou lendo, tá ok? Penhasco. Olha, cara, veja só isso. Um labrador. O quê? Bem ali embaixo. Nossa. Eu amo essa mistura, fica linda. Metade labrador, metade Uber. Espera, o quê? Incrível, Uber? Sim. Não, essa palavra nem existe. Claro que existe. Um Uber, aquele é a David é. Ah, sim. O que ele está fazendo aqui em cima? Ele deve estar só curtindo. Espera, ele não é sério. Deus é legal. Ei, ô mano, o que você está fazendo? Você não pode dizer isso. Você quer o quê? Você é cego? Não, então você não sabe.
Pelo que ele já passou, você não compreende muito bem ele, deixa ele em paz. Ele está muito bem. Ele está literalmente escorregando, espera. Você vai brigar porque ele está escorregando? Todo mundo escorrega. De vez em quando você está no lixo, a pessoa fica tentando impedir o cara de cair no penhasco, você está bem no bolso. O que eu acho que você precisa fazer é mostrar amor a ele, não precisa montar a fraqueza dele. O que isso tem a ver com tudo? Tem tudo a ver com tudo. Tipo, se você apontar os seus erros, ele não se amar, deixa eu sentir, ele pode cair no penhasco. Para, se você repreendeu o cego, muitas pessoas ficaram chateadas. Qual é o seu problema? Muitas pessoas não gostam de você. Se ele deixar de gostar de nós também. Você já parou para pensar? O David está morto. Deixa eu dizer, ei, não. Tem alguém aí? Ó, sim, ok, como vai? É o Thiago da escola. Oi, cara. Estou fazendo isso pelo bem do próprio bem. Talvez você possa ficar você é no caminho da trilha. Que direção? Eu estou na direção certa? Talvez ele esteja perdido, certo? Você tem razão. Vamos encorajar. Isso mesmo. Você está aí, cara. Estou feliz de ver você. Orgulhoso de você, você está na trilha. Mas você está mandando bem. Ah, valeu, cara. Ok, man. Veja, ele vai se virar. Só temos que mostrar amor. David, você está certo. Só mostrar o amor. David, o que você está fazendo? Quem? David. Ok. Bom, vocês repararam no vídeo que, né, tudo aquilo que acontece, o cara é cego. Só que vocês percebem que uma pessoa deseja falar a verdade e a outra prefere falar somente do amor. E o que eu quero trazer para você um entendimento com relação a tudo isso que Cristo está trazendo aos nossos corações a respeito até mesmo da criptonita, né, desse seminário, é que o amor não é se calar diante da falha. O amor não é se calar diante dos erros, isso não é amor. Quando nós nos tornamos amigos, né? Amigo, amizade, ok? Amizade é ter a verdade dentro de si mesmo. Amizade é você falar a verdade para o outro, ainda que isso doa. Amar verdadeiramente uma pessoa é mostrar para ela que em algum momento ela está tropeçando em alguma coisa, e ainda que ela esteja tropeçando, o seu amor vai demonstrar o erro. E o que o vídeo mostra é o contrário. Olha só o que o rapaz diz, né? Ele fala assim, o Charlie lá, ele diz, cara, se você falar que ele é cego, ele não vai gostar de nós. Ele estava falando mentira que o cara era cego? Não, ele não estava falando mentira. Ele estava alertando, porque se não alertasse ele iria cair no penhasco. Então, quando nós falamos de uma cegueira espiritual, meu querido, e a cegueira espiritual, ela é alertada pela palavra, pelo Espírito de Deus, e muitas vezes através da própria palavra, ou Deus usando, né, alguém para falar ao seu coração, usando um pastor, usando um amigo, usando uma pessoa próxima a você, ou até mesmo um desconhecido. Então entenda, falar muitas das vezes aquilo que você não deseja ouvir não é falta de amor, é cuidado. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz que o Senhor, Ele ama a quem o Senhor corrige a quem Ele ama. E o que o Papai do Céu vai fazer conosco, está fazendo conosco desde o primeiro dia até hoje, Ele está tirando a sua varinha e Ele está nos dando algumas varadas de amor, para que nós como igreja possamos parar de virar as costas para Cristo e andar, né, no teu caminho, andar na tua vontade, manifestar a tua graça, manifestar o teu amor e manifestar a tua justiça. A igreja, ela não pode ser corrompida pelo engano. Ela precisa ser alertada sobre o engano, para que o engano não a domine, para que ela não manifeste a mentira achando que é a verdade, mas para que ela esteja em alerta, para que ela não seja um instrumento nas mãos de Satanás, mas para que a igreja seja um instrumento nas mãos de Deus. Porque, meu querido, uma das piores coisas que tem não é quando uma pessoa ela está falando uma mentira,
Porque quando ela está vivendo uma mentira, e ela tem consciência disso, ok, ela tem uma consciência. Mas o pior é quando ela está vivendo uma mentira acreditando ser verdade. E quando que essa pessoa entende que a mentira que ela está vivendo não é a verdade? Quando a verdade é exposta. Quando a verdade verdadeiramente ela é exposta para aquela pessoa e ela consegue perceber. Então é isso que Cristo está trazendo aos nossos corações. Porque quando nós nos voltamos contra Deus e começamos a andar, a fazer a nossa vontade, nós estamos adulterando diante de Cristo. Estamos sendo adúlteros espirituais aos olhos do Senhor. Por quê? Porque quando nós pegamos a palavra, entenda, o Senhor, Ele me trata e te trata, meu querido, como uma noiva para o seu filho. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5. A luz, que aí, ninguém enxerga no escuro, não? Efésios, capítulo 5, por favor. Versículo 31 e versículo 32. Aleluia. Todos encontraram? Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia aí, né? Vamos lá, Efésios 5, 31 e 32 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne só. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então o apóstolo Paulo ele traz esse entendimento à igreja de Corinto, dizendo: olha, o homem deixará seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Isso está falando a respeito de Cristo e a igreja. Então Cristo, ele olha para nós como a sua noiva. Ele olha para nós como amada. Ele espera e anseia o momento em que ele se encontrará conosco. Em que Ele virá nos buscar, linda e adornada para Ele. É isso o mistério para si, Pai. Nós vamos passar um outro vídeo aqui para vocês que fala a respeito disso. O vídeo fala da Ângela e do Dustin, um casal recém-casado e que estão tendo um momento em um restaurante, mas aí algo começa a acontecer. E, novamente, é inglês, eu vou ter que traduzir para você. Então, preste atenção, ok? Eu vou lendo rápido, preste atenção para que você consiga captar aqui a mensagem que vai ser dita, ok? Nossa, acredite ou não, eu sei dobrar. A casa de obra de Sidney, eu não acredito. É sério, você mesmo, posso te mostrar, espera um segundo. Pai, eu estou muito animada. Boa noite. Vocês já estiveram aqui antes? Na verdade, esse é o nosso restaurante favorito. Bem-vindos novamente. Não, amor, tenho certeza que eu nunca vim aqui antes. Que estranho, sério? Então nunca viemos. Espera só um minutinho. Mil desculpas, sem problema. Então, o que você gostaria de pedir essa noite, Senhor? Sabe de uma coisa? Acho que vou querer esse salmão, parece maravilhoso. É um dos meus favoritos, você vai gostar. E para a senhora? Eu vou querer um filé mignon, um bife de chouriço, 250 gramas de contrafilé, todos ao ponto, por favor. Sim, fantástico, boa escolha. Obrigado. Já trago o pedido de vocês. Amor, isso não é comida demais? Não estou pedindo só para uma pessoa, né? Espera, você está? Vocês estão dizendo que estamos? Espera um? Sim, ele está. Logo chegando. É um menino? Minha nossa. Sim, é claro. Minha nossa, amor, essa é uma das melhores. Aí ele acabou de chegar. Hoje não. Desculpe, me atrasei. Eu fiz o seu pedido. Obrigado. Você me conhece tão bem. Desculpa, você se conhece? Sim, ele é meu namorado. Da época da escola. Seu namorado? Da época da escola.
Amor, posso perguntar o que seu ex-namorado está fazendo aqui? No. Vi na hora errada. I really don't see Veio. the Eu realmente não vejo problema disso. Stop, you're embarrassing. Eu não sei qual é o problema. Tá, quem é você? Querido, pare, você está me envergonhando. Eu só queria que tivéssemos uma noite legal no nosso restaurante favorito. Tá, em primeiro lugar, eu nunca vim a este restaurante segundo. O que está acontecendo? Oi, amor, isso como vai trazer perdi algo? Sério mesmo? Tire suas mãos dela, seu. O que está acontecendo? Sente-se, está tudo bem, tudo bem. Hey, so is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? A legenda está atrasada. Ângela, isso? É alguma piada? These guys won't. Você está saindo com algum deles? Are you serious? Justin, eu os conheço há mais tempo do que conheço você. Espero que você está mesmo com ciúmes agora? Worry on our time together. I love you. Nós somos casados, tá? E nós passamos a maior parte do nosso tempo juntos. Eu amo você, mais do que qualquer um dos meus outros namorados. É por isso que você sempre será meu favorito. Seu favorito. Há mais alguém sobre quem preciso saber? Amor, algum problema aqui? Sério, garçom? Não, Denis, está tudo bem. Que bom, os bebês já vão chegar. Ângela, chega. I can't believe this. Esses caras precisam ir embora. You are being so E nós precisamos conversar. Ou vamos terminar. Why do you always Não have to be acredito. thinking about you? Você está sendo You're tão like egoísta. a restaurant. Egoísta eu? Porque você faz tudo girar em torno de você? Você arruinou o nosso restaurante favorito. Com licença, me desculpe. Eu continuo sem nunca ter vindo nesse restaurante. Ok? Então ali vocês conseguem perceber que a Ângela, ela se encontrou com seus namorados. E o Josh, que era o atual marido, ele não sabia daquela situação e ele acreditando que aquele ambiente era para o casal, mas agora existe uma interferência. Quando nós pegamos a palavra e nós lemos na palavra que eu e você, nós somos a noiva de Cristo e Cristo é o nosso esposo, você consegue perceber que em algum momento da nossa vida, ou em todos os momentos da nossa vida, nós estamos adulterando contra Cristo, porque nós nos relacionamos com outras coisas, além de só, nos relacionamos com outras coisas, ao invés de nos relacionarmos somente com Cristo. Quando eu e você começamos a trocar a Cristo, trocar a palavra, trocar o nosso Senhor por coisas ínfimas, ou trocar a Cristo pelos nossos prazeres, por aquilo que vai alimentar a nossa carne, alimentar o nosso ego, a nossa vida, os nossos desejos, nós estamos literalmente sendo adúlteros espirituais. Nós estamos fazendo o que a Ângela fez. Olha para você ver as palavras dela, ok? Você joga para mim lá. Já está aí. Obrigado, isso é bom mesmo. Aqui nós já lemos, aqui nós já vimos. Observe as palavras de Ângela. Ele é meu namorado. Eu realmente não vejo problema. Perdão. Querido, você está me envergonhando. Eu só queria que tivéssemos uma noite legal. Eu os conheço há mais tempo do que conheço você. Você está mesmo com ciúmes agora? Nós passamos a maior parte do nosso tempo juntos. Eu amo você mais do que qualquer um dos meus outros namorados. É por isso que você sempre será o meu favorito. Não acredito que você está sendo tão egoísta. Porque você faz tudo girar em torno de você. Olha para você ver, essas são as palavras de Ângela para o esposo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui, os noivos, os homens que estão aqui. Se você estivesse no lugar de Justin e a sua esposa estivesse no lugar da Ângela, você aceitaria aquela situação? Hã? O sol ia voar a cabeça, meu filho, cadeira para tudo quanto é lado, o sangue, o melado ia descer literalmente, a faca aí, ó, olha a faca ia, e vice-versa. Acredito que as mulheres também é a mesma coisa.
De maneira nenhuma nós iríamos aceitar. Agora eu te pergunto algo: o porquê Cristo tem que aceitar isso? Se Ele é o nosso esposo, o nosso amado, meu querido, o porquê Ele tem que aceitar com que nós o troquemos ou nos relacionemos com outras coisas além dele? Eu te pergunto, o que tem te roubado de Cristo? E é interessante, porque muitas das vezes nós começamos a falar: Senhor, eu vou fazer isso, mas isso é pegadinho, Senhor. Senhor, isso aqui, Senhor, isso não tem problema, Senhor. Ah, Senhor, isso é tão gostoso, isso é tão prazeroso. Aquilo que nós achamos que não tem problema, e é interessante porque o pecado, ele calcifica a mente, irmãos. Ele cauteriza a mente. Percebe que a Ângela, ela dentro do contexto da vida dela, para ela não estava errada. Para ela estava tudo certo. Ela tem os 5 namorados, ou 6 ali, para ela estava tudo certo. Ela não perdoou ninguém, até o garçom caiu no papo dela. Porque o pecado, ele cega. O pecado, ele me cega, o pecado, ele me consome, o pecado, ele me mata. E é isso que a noiva de Cristo, ele precisa alertar. Você se lembra o que eu disse? Quando alguém está cego, vivendo uma mentira, acreditando que é verdade, ele precisa ser confrontado com a verdade verdadeira, para que a cegueira seja tirada e você passe a enxergar. Então, antes de cair no penhasco, o Senhor está trazendo um entendimento ao meu coração e ao seu coração através do seminário, dizendo: acorda, você está caminhando para o penhasco. Acorda, você está caminhando para a morte. O que a Bíblia diz? Que o preço do pecado é a morte espiritual, mas pode também estar ligado à morte física. Porque dependendo da atitude que comete, vai te conduzir a uma morte física. Talvez não de imediato, mas daqui a alguns anos. Então o Senhor está falando: se alerta, abre seus olhos, pare de trocar o teu noivo pelos prazeres da tua carne, pelos desejos do teu corpo, pelos anseios que você tem de viver coisas que a palavra de Deus condena. Traga isso ao teu coração, transforme a sua mente, ok? Vamos lá. No livro de Tiago diz o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Olha, irmãos, nós estamos falando de uma palavra que foi escrita há muito tempo antes, há mais de 2000 anos atrás. Tiago o Senhor já estava trazendo sobre Tiago uma visão, irmãos, de algo que aconteceria em anos posteriores. Algo que dominaria o coração do homem. Você consegue perceber que nós estamos sendo todos os dias bombardeados pelo consumismo extremo? Para atrair pessoas para a igreja, é mais fácil falar de um Deus que vai trazer prosperidade do que falar de um Deus que vai confrontá-lo em verdade. Porque falar de um Deus que vai trazer prosperidade, meu querido, vai estar massageando o ego. Mas falar de um Deus que vai confrontar com a verdade, meu querido, ninguém quer ser confrontado, porque a confrontação da verdade dói. Ser confrontado com a verdade, ela fere, dói, porque ninguém deseja ouvir. Então Tiago está falando isso. E ele continua dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habita em nós, que o Espírito que Ele fez habita em nós, tem fortes ciúmes? Então o Espírito Santo de Deus, assim como Josh, tem ciúme. Deixa eu perguntar para você: você tem ciúme da Jéssica? Namora? Tem? Você tem, Mora, ciúme dele? Tem não? Pouco não, né? Tem ciúme da Elaine, Renato? Tem? O Renato fez assim. Tem ciúme do Reinaldo, irmão? Ah, não tem. Não vou nem perguntar, não. Vocês estão com as mulherzadas, eu vou te falar, viu? Então a Bíblia está dizendo: olha só, o Espírito Santo, ele tem você.
Ele tem ciúme, irmãos, e o sentimento de ciúme é muito ruim. É muito ruim, aquilo entra no coração, aquilo machuca, né? Aquilo dói. Você vê a tua esposa conversando, talvez com um ex-namorado, aí você de longe, você já estufa o peitinho de pombo e aí? Ah, não, meu Deus. O Espírito Santo, ele tem a mesma coisa, só que ele não parte para o embate. Sabe o que eu tenho no meu espírito? Isso não está na Bíblia, isso está no meu espírito, irmãos. Eu tenho no meu espírito que quando nós traímos o Espírito Santo, traímos as verdades de Cristo, eu tenho no meu espírito que o Espírito de Deus, ele chora, ele lamenta, ele sofre. Assim como eu e você, quando somos magoados, nós entramos em um desespero, uma amargura no Espírito. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro do quarto e ele fala: "Pai, porque eu preciso chorar." De forma figurada, eu preciso chorar, porque eu estou doendo, porque o Júlio me traiu. Antes o Túlio estava aí, agora você vai saber. O Júnior me traiu. Ele virou as costas para mim, amou mais o mundo do que a mim. E é isso que a palavra está dizendo. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Limpem as mãos. Purifiquem o coração, mente dividida. O Senhor, meu querido, né, a pessoa de ânimo dobre, a pessoa que tem uma mentalidade, né, que está no mundo, a mentalidade que está, entenda uma coisa, que está em Cristo, entenda uma coisa. O ato de você pegar a sua Bíblia, você vir à igreja, isso não garante a tua salvação. Isso não te diz que você está sendo verdadeiramente um filho de Deus. Porque se a sua mente ela está dividida, se o seu coração ele está dividido naquilo que o mundo oferece, naquilo que Deus oferece, meu querido, você literalmente está mais afastado de Deus do que você pensa. Porque a Bíblia diz que a casa dividida ela não prevalece. Então a sua casa, eu e você como templo, quando estamos divididos, nós não conseguimos ser construídos, ela sempre vai estar em ruína. E em quantos momentos você se permitiu estar em ruína, porque as coisas de fora te atraiu mais do que aquilo que a palavra me ensina? É por isso que a palavra nos mostra que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. É por isso que eu e você precisamos ter a mente de Cristo, porque se nós temos a mente de Cristo, a minha mente ela não está dividida, porque Cristo tinha a sua mente na vontade do Pai. Vocês já leram isso na palavra? Ele diz que o desejo, o anseio, a alegria dele era cumprir a vontade do Pai. Então nós deixamos de ter uma mente dividida quando entendemos aquilo que o Pai está dizendo na sua palavra. Eis a importância da minha leitura e da sua leitura, simples assim. Entristeçam, se lamentem e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Preste atenção nisso. Um cristão cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo é um adúltero, e se somos adúlteros, nos tornamos inimigos de Deus. Então, se há uma divisão no meu íntimo e no seu íntimo com relação a Deus e o mundo, pastor, qual que é a divisão, irmãos? Sabe qual que é a divisão? É quando você deixa, meu querido, de buscar as coisas de Deus para buscar aquilo que satisfaz a sua carne. É o adultério do meu eu. É quando eu troco momentos em que eu poderia desfrutar da glória de Deus por aquilo que vai massagear a minha carne. Irmãos, acredito que isso não só acontece comigo. Sabe quando você está em casa e de repente vem um anseio tão grande no seu coração de orar? Vem um anseio tão grande no seu coração de pegar a Bíblia e ler? Algo começa a gerar no nosso íntimo, mas de repente aquilo começa a te dominar e você luta contra aquilo. E aí você começa a buscar aquilo que vai massagear o seu ego. Não estou a fim de ler a Bíblia hoje não, vou ver uma televisão, eu vou ver um jornal, vou ver um filme, eu vou sair, eu não quero pegar a Bíblia não, pegar a Bíblia está aqui. Sabe o que você está fazendo? Você está adulterando. É o adultério do eu. Você está trocando um momento de intimidade com teu esposa para massagear, para viver uma intimidade com o outro.
Então nós precisamos trazer esse entendimento ao nosso coração. Adultério espiritual. É fácil lutar contra isso, irmãos? Não, não é fácil. É impossível? Não, não é impossível. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos estar em Cristo, irmãos. É viver em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu a vivo na fé em Cristo Jesus. Olha para você ver Cristo vivendo em mim. É literalmente eu abraçando. Eu estava ouvindo essa semana aquele doutor Laí Ribeiro. Ele disse algo muito interessante, algo maravilhoso. Ele falou o seguinte: ele é um médico que fala muito sobre qualidade de vida, né? Qualidade, eu estou mudando minha alimentação, né? Tentando ficar saradinho assim, né? Bem saudável. A idade vai chegando, irmão, já chegou aos 40, né? Então tem que cuidar. E ele disse algo interessante. Ele falou assim: olha, quando você vai em uma lanchonete, quando você vai comer um hambúrguer em algum lugar, você não está se nutrindo, você está se alimentando. Alimentar é uma coisa, nutrir é outra completamente diferente. Porque o hambúrguer que você está comendo, por exemplo, o McDonald's da vida, né, ele não está nutrindo, porque ele não tem, né, a vitamina o suficiente que o seu corpo precisa. Então você está enchendo o teu estômago, você está se alimentando, mas a nutrição ela é praticamente zero. Agora, quando que é uma nutrição? Quando você prepara alimentos nutritivos e você consome alimentos que vão gerar, que vão, que vai depositar, liberar vitaminas sobre o teu corpo. Isso é nutrição. Alimentar, meu querido, é comer qualquer coisa. Então, eu e você precisamos entender: a mente dividida, ela vai se tornar dividida e permanecer dividida quando ela está sendo só alimentada. Porque alimento, meu querido, qualquer coisa te alimenta, mas te nutrir são somente algumas coisas. Alimentar qualquer coisa alimenta a tua mente, mas nutrir são algumas coisas. Se você pegar um jornal aí, que nós temos aí da vida, você vai ver que ele vai te alimentar, ele vai te dar alguma informação de sangue, te dar informação de um monte de coisa, mas não vai nutrir a tua alma. Então por isso que eu e você precisamos entender isso, que a minha mente ela está dividida quando eu não sou nutrido na palavra, e a palavra que nutre a minha vida. Então para de comer porcaria, para de introduzir porcaria na tua mente, na tua vida, irmãos. Para. Ah, pastor, mas eu gosto das redes sociais. Entre, veja, bacana, vi, legal, curti, comentei, beleza, mas não se prenda àquilo, não se prenda àquilo. Nutra a tua vida, porque entenda uma coisa, meu querido: quando nós rejeitamos a Cristo, nós estamos pecando diante do Senhor. Olha o que a palavra diz no Evangelho de João. A Bíblia diz assim que aqueles que amam ao Senhor guardam os seus mandamentos. Agora eu te pergunto: você tem guardado os mandamentos do Senhor? Como se você não lê? Se não lê, não adianta, desculpa a direta, mas não adianta você dizer que ama a Deus se você não lê a tua palavra. Isso se chama hipocrisia. Se você não lê a palavra, você não ama a Deus. Se você não tem tempo com Deus, você não ama Ele. Você tem momentos com Ele, mas não é amor. Amor é anseio de estar próximo a todo momento. Amor é anseio de beijar. Amor é anseio de abraçar. Amor é anseio de conversar. Amar é anseio de estar perto. E como que nós estamos perto? Na palavra. Então, se eu não leio a palavra, se eu não tenho tempo com Deus, me desculpa, você não ama o Senhor. Dói, mas não ama o Senhor. Vocês lembram que eu falei para vocês que o confronto dói? Isso que Deus está fazendo. Então, irmãos, despertemos. É hora de despertar, ok? Vamos lá. Adultério contra Deus. Olha o que o Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade comum é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Olha que interessante esse versículo. Entenda uma coisa: quem se torna inimigo do homem não é Deus, é o homem que se torna inimigo de Deus. Deus não se torna inimigo de ninguém.
É uma opção minha e sua. Quando nós cometemos adultérios, nós começamos a ter inimizade com Deus. A inimizade ela vai gerar ódio, ela vai gerar distanciamento, e nos tornaremos inimigos de Deus. Quando damos mais valores a nossos anseios carnais, mais valores aos pecados que nos alimentam, os pecados que nos trazem prazer, meu querido, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos tornamos inimigos de Deus. Repito, não é Deus que se torna inimigo do homem, é o homem que se torna inimigo de Deus. Quantas vezes nós já vimos pessoas, e N pessoas, virando as costas para Deus e voltando para o mundo? Eu achei que eu nunca ia ver isso. Pessoas que aceitaram a Cristo, viveram uma vida cristã, viraram as costas para Deus e se introduziram em religiões que buscam o capeta, que buscam Satanás, entre outras coisas. Quantas vezes nós vemos isso? Está dizendo isso sobre adultério. Deus não se torna inimigo, ao contrário, nós nos tornamos inimigos de Deus. Inimigo significa que se encontra em oposição, se mostra hostil, contrário, funesto. Olha o que significa a palavra funesto. Funesto quer dizer que traz causa e evoca a morte. Quando nos tornamos inimigos de Deus, nós trazemos a morte conosco, nós causamos a morte de alguém e nós a evocamos todos os dias. Porque nós amaldiçoamos a Deus, amaldiçoamos o homem, nós queremos distanciamento de Deus. A mente está deturpada, a mente está doente, o coração está doente. Olha para você ver que inimigo é aquele que milita em campo contrário, não luta junto, mas se volta. Meus irmãos, o que tem de gente se levantando contra inimigo de Deus, e gente que se levanta contra inimigo de Deus e está até mesmo no mesmo campo. Vocês já viram aqueles filmes de espionagem, onde um espião ele entra no território inimigo para ele descobrir o que o inimigo está fazendo? Ele parece com o inimigo, ele se veste com o inimigo, ele se veste com aquele exército, mas na verdade ele é um espião, e ele está ali para matar, ele está ali para sabotar aquele exército. E quando nós nos tornamos inimigos de Deus, muitas das vezes nós nos tornamos um espião de Satanás dentro da igreja, irmãos. Um espião do inferno dentro da igreja, porque nós começamos a disseminar a morte ao invés de disseminar a vida. Um coração doente adoece o outro. Se lembra da criptonita? O poder do um? Então eu te pergunto, como que está o seu coração, a tua vida? Se o pecado está te consumindo, cuidado, você pode se tornar um inimigo de Deus. Diga não ao pecado. Vamos continuar, ok? Idolatria é adultério. A declaração de Tiago sobre o povo ser adúltero não fala de estátuas e altares, mas das mesmas práticas que Paulo falou para a igreja de Corinto. Olha que interessante. Porque quando nós falamos de idolatria, nós pensamos automaticamente para uma imagem, pensamos para um objeto. Mas como isso vai acontecer se é uma igreja cristã que não tem nenhuma imagem dentro dela? Qual que é esse tipo de idolatria? O apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto e não tinha nada relacionado a um objeto dentro da igreja de Corinto que direcionava para a idolatria, mas existia uma outra idolatria. Entenda uma coisa, nós estamos falando do adultério do eu, e o adultério do eu, meu querido, é o eu fora do centro da vontade do Senhor, é o eu no centro da sua própria vontade. E quando nós somos dominados pelo próprio eu, quando somos dominados pela nossa própria vontade, nós fazemos aquilo que está no nosso íntimo. Entenda, todos nós que estamos aqui temos um lado ruim em nós. Não é porque o diabo, meu querido, ele manifestou, o diabo manifestou em mim, eu mandei aquele homem lá para a casa do chapéu. Não, tem um lado mal em mim e você, tem algo ruim em mim e você. Sabe quem que aplaca aquele lado ruim da minha vida e da tua vida? Se chama Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que não habita em um lugar impuro, que quando eu e você aceitamos a Cristo, um demônio foi mandado embora e agora ele é morada, ele faz de nós morada. E como morada, ele domina a minha você.
Existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Quando eu dou liberdade à carne, eu me torno literalmente carnal. Mas quando eu dou liberdade ao espírito, eu me torno um homem espiritual. Então eu e você temos palavrões dentro de nós, temos. Não foi o diabo que colocou. Eu e você temos atitudes ruins em nós, temos. E quando fazemos, meu querido, muitas das vezes não foi o diabo, isso está em mim e você. Então o Espírito de Deus que aplaca isso em mim e você. É Ele que aplaca isso no meu íntimo e no seu íntimo. E isso é a idolatria do eu. Então para de olhar para você mesmo. Busque entender a palavra. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quais são essas atitudes? Discriminação contra irmãos e irmãs. São 13 versículos, eu preciso ler para trazer entendimento. Discriminação, vamos ler. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estavam fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o nome que sobre vocês foi invocado. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma das coisas que tinha na igreja de Corinto era essa, irmãos. Olha para você ver: discriminação contra irmãos e irmãs. E eu vou me centrar só em uma palavra ali, para nós ganharmos tempo, onde fala de amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amo meu irmão como a mim mesmo, meus queridos, eu estou sendo consumido pela idolatria do eu. Porque se Cristo está em mim, então a palavra nos deixa bem claro que se Ele está em mim, meu querido, assim como Cristo amou o mundo, esse mesmo amor Ele também se manifesta no meu íntimo, Ele se manifesta no meu coração. Então, não amar o outro, meu querido, é um ato de adultério do eu. Só para você entender o que eu estou dizendo, quando eu não amo o outro porque o outro me feriu, é um adultério do eu. Porque você está alimentando mais a dor, a raiva, o ódio do que o perdão. Porque o amor, a dor, a raiva, o ódio, ele vai gerar morte no teu íntimo. Mas o perdão, ele vai gerar vida em você e vai gerar vida no outro. Porque quando eu libero o perdão, ainda que eu não tenha culpa, meu querido, eu estou ensinando o outro o que é perdoar. Porque todo ato que eu faço para com o meu próximo, ou eu estou ensinando um ato maléfico ou um ato benéfico. Então quanto mais eu falo mal dele, irmãos, quanto mais eu falo dele, mais ele vai me odiar. Quanto mais eu falo para os outros, mais ele vai me odiar. Mas agora quando eu começo a falar bem dele, quando eu começo a ir até ele, quando eu o procuro, irmãos, eu rompo com a isca de Satanás. Eu rompo com a armadilha do inferno. Porque o Satanás, ele não deseja que haja comunhão. Eu não sei se vocês se lembram uma palavra que eu trouxe aqui um dia falando o seguinte: que Satanás, quando ele induziu Eva a pecar,
ele induziu Eva a comer o fruto, e houve o rompimento, não foi do relacionamento com Deus, foi da comunhão. Porque comunhão é algo mais profundo. Relacionamento, meu querido, relacionamento é algo. Eu posso ter relacionamento com o Júnior, que eu conheço, mas eu posso ter relacionamento com o Reinaldo, que eu não conheço. Eu posso pegar o Reinaldo e converso com ele um dia, eu tive um relacionamento com ele ali. Então, o pecado da queda não rompeu o relacionamento, rompeu a comunhão. E o que Satanás ele deseja fazer é isso, é romper a comunhão entre o homem para com o homem, para que Deus não se manifeste, porque o amor de Deus ela se manifesta através da comunhão. Quando os apóstolos estavam reunidos orando no livro de Atos, ali existia uma comunhão. Quando os discípulos estavam com Jesus, ali existia uma comunhão. A comunhão, em um ambiente de comunhão, há ensinamento. Em um ambiente de comunhão, há aprendizado, meu querido. Então é por isso que Satanás, ele faz a armadilha para que o homem caia, para que não haja comunhão. Então aprenda a liberar perdão para quem te feriu. Porque assim como você, meu querido, está aprendendo, ele também está aprendendo. Olha o que Mateus 5 nos diz. Diz assim que nós devemos amar pelo que nos maltratam, orar pelo que nos perseguem. Amar por aquele que nos maltrata é difícil, pastor? É difícil. Ainda mais quando te fere muito. De manhã eu falei sobre isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir o testemunho da Fernanda Muracava. Hoje ela é pastora, mas quando ela mais nova, ela foi estuprada. De manhã eu falei errado, a Michelle corrigiu. De manhã eu falei estrupada, né? É estuprada. Se não for memória pelo pai, foi estuprada por parentes. E ela sofreu muito com isso. E esse sentimento, irmãos, estava consumindo a vida dela. Ela conta. Quando ela se converteu, ela liberou o perdão. Mas entenda, sabe o que o Senhor fez? O Senhor fez com que ela cuidasse do pai, que talvez não foi um pai perfeito para ela, para que ela pudesse liberar perdão por completo. E ali, ela conta que pouco tempo antes da morte do pai, ela teve um momento de comunhão com o pai, e ela reconheceu o pai dela como pai, apesar do que foi feito. Então entra no YouTube lá, digita lá, Fernanda Muracava, testemunho Fernanda Muracava, e você vai ver o que Deus fez através da vida dessa mulher, e tem feito através da vida dela. Porque o perdão, ele liberta, o perdão, ele cura, ok? Vamos lá. Uma das outras coisas que Tiago também nos fala sobre difamação e calúnia contra os outros. Eita trem, difamação e calúnia. Você já viu aquele ditado? Fala mal de mim, mas não fala. Como é que é? Falem mal, mas falem de mim. Irmão, isso é coisa do capeta. Né? Falem mal, mas falem de mim, não. Porque quando eu estou incentivando alguém a falar mal de mim, eu estou incentivando ele a ser um caluniador. Eu estou incentivando ele a disseminar discórdia, a disseminar ódio, a disseminar morte. Agora, quantas vezes nós liberamos palavras de morte? Quantas vezes você falou mal de alguém no café da manhã, no almoço e na janta? Quantas vezes? O Tiago nos fala sobre isso. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como uma grande bosta é incendiada por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o corpo de
todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com elas amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou videira? Figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E quantas vezes nós estamos produzindo água salgada? Irmão, se na minha vida e na sua vida nós estamos falando mal de alguém, é porque não existe verdade em mim e em você. Pastor, mas é difícil, eu sei que é difícil, irmãos. Olha o que a Bíblia fala, que a língua, ninguém consegue domar a língua. E hoje de manhã, quando eu estava lendo, eu comecei a falar: Deus, me traga o entendimento disso. Se eu não consigo dominar a minha língua, então como que eu vou parar de falar mal de alguém? Eu não sei se você sabe disso, mas a língua é um órgão que nunca para de se movimentar. Mesmo quando você está com a sua boca fechada, a sua língua está movimentando dentro da sua boca. Aí tem gente assim: tá mesmo, hein? Tá viva. Ela está movimentando. Você percebeu que ela fica grudada lá no céu da sua boca? E aí eu pergunto: como que a gente vai conseguir? Mas entenda o que o texto está dizendo. O grande problema não é a língua em si, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, eu vou falar aquilo que o meu coração está cheio. É por isso que quando eu não libero o perdão, eu vou falar mal mesmo. E mesmo se não tenho raiva de ninguém, se em mim não está a verdade de Cristo, a verdade do Senhor, meu querido, não está na minha vida, eu vou falar mal do outro. Todos nós somos falhos, mas nós sempre julgamos o outro e nos achamos melhor. E quando que eu vou conseguir, irmãos? É mudança de mente. Ter a mente de Cristo. Olha para você ver, Cristo estava na cruz do Calvário. Olha o que Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, ele podia, se fosse em você, a gente estava amaldiçoando: Pai, manda fogo e mata essas pragas tudo. Eles me crucificaram. Mas Jesus não, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque apesar de Cristo, ele ser 100% homem, a sua mente não estava na terra, estava no céu. Ele era direcionado pelo Espírito, ele não era direcionado pela carne. 1 Coríntios diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então entenda, quando você anda no Espírito, quando você vai falar de alguém, quando você vai semear uma semente de discórdia, uma semente de morte no coração de alguém, antes disso acontecer, o Espírito que habita em mim e em você, ele manda eu e você calar a boca. Literalmente, cala a boca. Não fala nada. Não seja um instrumento nas mãos de Satanás. Vamos lá. Vamos utilizar, tá? Tiago também fala sobre isso: inveja, ciúmes e ambição egoísta. Ele diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre no seu procedimento mediante obras praticadas com a humanidade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Então entenda: ciúme, inveja e ambição, a Bíblia está dizendo que é uma sabedoria terrena, e que cuja sabedoria terrena, ela é demoníaca. Como é isso, pastor? Trazer entendimento para você. A sua oração, para aquilo que Deus ele possa te abençoar, para aquilo que Deus possa te dar, é para que você possa ser uma bênção aos olhos de Deus, ou é para você mostrar para alguém que você tem? Como eu disse no início, muitos ministérios eles atraem as pessoas, oferecendo a prosperidade, para que as pessoas se coloquem diante de Deus para pedir um bem para si mesmo.
Agora, o que eu e você precisamos entender é que o Deus que nós servimos, meu querido, é um Deus de amor genuíno para comigo e para com o próximo. Então tudo aquilo que Ele me dá, Ele não dá só para mim, mas Ele dá para o outro também. Aquilo que Ele deposita na minha mão, Ele não deposita só para mim, Ele deposita para o outro também. Olha o que a palavra diz. A Bíblia diz assim que o justo jamais virá mendigar o pão. Eu te pergunto, quem é o justo? Se o justo não vem a mendigar o pão, quais são as atitudes do justo? Justiça é ele não falar mal de alguém, ok. Justiça é ele não falar mal de alguém. Justiça é ele não pecar, ok. Justiça é ele não pecar. Mas entenda, a justiça dele também é quando ele estende a mão para o outro. É quando ele dá o que muitas das vezes ele não tem. Irmãos, testemunho pessoal. Quando eu trabalhava, tinha um salário bacana, né? Tinha uma vida bacana. E eu ajudei menos pessoas com aquilo que eu tinha do que hoje não tendo o que eu tinha. Hoje eu ajudo mais, eu tiro mais de mim, eu arranco mais de mim, eu tiro mais de mim para entregar para o outro do que antigamente. Porque quando eu não tenho esse entendimento, as minhas orações, elas são orações ambiciosas. Olha o que Tiago falou lá em cima: vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês pedem para o seu próprio proveito. E o que o Senhor está dizendo? Eu não dou. Eu vou fazer pirraça, eu não dou. E a gente fica aqui, mas não, carro, eu quero uma casa, eu quero. O Senhor diz: não, para a sua própria missão não. Para a sua própria missão não. Ele dá, irmãos, eu sei que Ele dá. Ele dá. Mas você quer isso que você está buscando para... Como é que fala? Não é essa a palavra, não? Se exaltar. E é isso que o Tiago está dizendo. A teoria ela não é espiritual, ela é demoníaca. Vamos continuar. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Olha aí, irmãos, aonde a inveja e a ambição egoísta, há todo tipo de males. Você já viram aí, meu querido? Nós estamos vendo repercutir, isso aí dá para todo mundo ver. O que está acontecendo após a morte do Gugu Liberato? O que é aquilo, irmãos? E isso não acontece só lá. Eu conheço pessoa que tinha uma casinha de sapê. Ninguém entendeu a piada, né? Então tá. Uma casinha pequena. O pai morreu. Os irmãos brigaram pela casa. Brigaram. Famílias brigam por isso, ambição. Famílias deixam o irmão, deixa o irmão passar fome. É melhor vender a casa, ainda mais quando tem. Talvez um irmão não conseguiu ter uma vida mais abastada, mas ali os irmãos se reúnem e falam: vamos vender a casa e vamos dividir o dinheiro, tá? Vamos dividir o dinheiro. Vai dar quanto para cada? Vai dar 7 mil para cada um. Vai dar 6 mil reais para cada um. Eu prefiro deixar o meu irmão na chuva, no relento, pagando aluguel, do que deixar ele morar na casa. Irmão, eu já vi isso acontecendo. É ambição. E é isso que Tiago está dizendo. Então arranca isso do teu eu. Isso que o Senhor está dizendo é isso. Arranca o ciúme do teu eu. Arranca a ambição do teu eu. Aquilo que o seu irmão ele obteve. Então, irmãos, todo mundo já teve ciúme aqui? Quem já teve inveja aqui? Oh meu Deus, 3 pessoas levantam a mão. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Sabe aquele sentimento, o sentimento de inveja, irmãos? Sabe quando você vê algo? Eu já passei por isso. Sabe quando você deseja algo, né? Você queria algo. E aí, de repente, aquela pessoa, colega seu, chega com algo, com aquilo que você queria. Sabe aquele sentimento no coração? Então, sua respiração fica... Não é assim? Não é? Você fica meio... esquisito. Irmãos, é o diabo tentando colocar uma inveja no teu coração. É a cobiça dos olhos. E quando eu senti isso, eu falei: meu Deus, isso é inveja. Eu estou sentindo inveja, eu sou humano. Eu não sou um ET. Meu Deus, eu estou sentindo inveja. Sabe o que eu fiz? Eu fui orar. Eu estava ali perto do meu amigo ali. Eu falei, no meu espírito, eu falei: Deus, eu repreendo esse sentimento no meu coração. Arranca isso da minha vida.
Eu vou me alegrar com aqueles que se alegram diante do teu altar. Não é isso que vai me fazer, vai me distanciar do meu amigo. Não é isso. Eu vou me alegrar. E aí ele espera, aí eu falo assim. Um abraço aqui, cara. Feliz demais por você. Como pastor, deixa eu orar por você. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Porque se eu deixasse ele dominar, eu ia orar assim, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor deu para ele. Eu falo para isso, mas o Senhor não deu para mim, né, Deus? Pai. Deus, não deixa acontecer nada com teu filho, não, com esse bem maravilhoso. Pai, toma aquele carro aí, Pai. Amassa esse carro, Jesus. Amassa ele, Jesus. Então eu e você precisamos lutar contra isso. É isso que o Tiago está dizendo, irmãos. Porque todos os dias nós somos bombardeados. E Satanás, ele vai bombardeando hoje, amanhã, e depois de amanhã. Sabe para quê? Porque quanto mais ele me bombardeia, mais ele me adoece. Quanto mais ele me adoece, ele impede com que eu e você venhamos manifestar o reino de Deus sobre essa terra. Nós começamos a nos preocupar com tudo. Aí eu quero casa, aí eu quero carro, aí eu quero tudo, eu quero ter uma vida boa, eu quero iate, eu quero avião, eu quero tudo. Ah, Deus me dá, e você se esquece do reino, em ambição egoísta, e diz a confusão de toda espécie de males. E como que nós vencemos isso? Só em Cristo, irmão, não tem outro jeito. Vamos lá. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, e ela é sincera. Isso é a sabedoria de Deus. Senhor, derrame sobre nós essa sabedoria, Senhor. Sabedoria que vem do alto, ó Pai. Não deixe com que a ambição, não deixe com que, Senhor, a difamação, a inveja, a calúnia, ela venha dominar os nossos corações, mas que a sabedoria que vem do alto, ela seja derramada sobre a nossa mente nessa noite, sobre os nossos corações. Nós precisamos disso. O fruto da justiça seria assim, em paz para os pacificadores. Uma outra coisa também que Tiago fala é o desejo de buscar os seus próprios prazeres. Ele diz: de onde vêm as guerras e a contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. O seu carro é para você, para a sua família, para o seu vizinho, para o seu irmão. O seu dinheiro é para você, para a sua família, para o seu vizinho se ele precisar, para o seu irmão, para o seu pastor, para a sua igreja, para as pessoas que necessitam lá fora. Aquilo que temos, meu querido, não é para nós. Aquilo que buscamos não é só para nós. Eu sei que isso é difícil de engolir, irmãos. É meio esquisito, é difícil. Você fala assim, pô, eu vou abençoar alguém que não quer trabalhar. Como que é isso? É amor. É amor. Isso é amor. Amém? Deixa eu agilizar aqui, irmãos. Essa que eu vou ter que ler, só um momento, tá? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Olha o que significa cobiça: desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez e concupiscência. Ostentação é ato de mostrar e de deixar ver. Então nós temos esse sentimento de cobiça em nós, um desejo de buscar bens, e isso nos distancia de Deus. Isso é o adultério do eu. É o eu controlando a minha vida, é o eu controlando o meu coração. Amém? Vamos lá. A idolatria do crente. Eu vou relatar mais rápido, tá ok? O que a Bíblia nos mostra ali, meu querido? A Bíblia nos diz que Saul, ele foi até os amalequitas, ele destruiu os amalequitas, ele matou as mulheres, ele matou as crianças, ele matou os homens, mas a Bíblia diz que ele pegou os animais e ele pegou Agag para si mesmo. Agag, que era o rei dos amalequitas. Olha para você ver o que é a idolatria do eu, e ele fala idolatria do crente. E o que ele faz agora? Após ele fazer tudo isso, a Bíblia nos mostra que Samuel chega até o acampamento e ele ouve balidos de ovelha.
E ele diz: que maridos são esses? E ele fala: não, nós trouxemos os despojos da guerra. E Samuel vira para Saul e diz assim: Saul, Deus não mandou você matar tudo, você destruir todas as coisas. Ele disse: não, mas né, as ovelhas é para sacrifício do Senhor. Ele disse: o Senhor não deseja esse sacrifício. O Senhor deseja obedecer. O Senhor deseja obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora aqui fala sobre a idolatria do crente. Então entenda: 90% de obediência não é 100%. Você pode repetir isso comigo? 90% de obediência não é 100%. Saul fez certo, irmãos, fez. Ele foi lá, matou homem, mulher, criança, matou tudo, destruiu, botou fogo. Mas ele trouxe Agag e ele trouxe as ovelhas. Para ele estava fazendo certo. Ele fez talvez 90% como está ali. Mas Deus, ele não deseja 90%, o meu e seu é 100% de obediência diante do teu altar. Mas pastor, é muito difícil 100% de obediência. É difícil, irmãos, nós temos um Espírito em nós que nos mostra se estamos vivendo uma vida de mediocridade nos 90% ou se nós estamos alcançando um 100% de obediência diante do altar do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele não leva o tempo de ignorância. Então se eu pequei no meu momento de ignorância, Deus, ele leva em consideração. Agora sabe qual é o maior problema? É quando nós nos fazemos de bobos. É quando nós falamos: isso não tem problema, é 90%. Porque o grande problema do pecado, meu querido, é o pecado com consciência. E muitas das vezes nós pecamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Nós mentimos conscientes daquilo que estamos fazendo. Você já viu aquele negócio assim, ó? Vou falar um negócio para você. Não estou falando mal de Beltrano, não, tá? É só uma observação. Ai. Quantas vezes nós já fazemos isso, irmãos? Quantas vezes eu já fiz isso, irmãos? É a gente tentar tampar o sol com a peneira. É tentar tampar o sol com a peneira. Entenda uma coisa, crente: dever o sol é pecado. Dever o sol é pecado. Comprar e não pagar é pecado, irmão. Irmão. É 90%, você não está vivendo 100% não. E por causa dos 90% que você deixou de pagar, você vai, o inferno, irmãos. Se não for misericórdia do Pai na minha vida e na sua vida. Experiência, tá? Fui comprar, quando nós fomos comprar a Kombi da igreja, aí na hora quando eu sentei e falei que era para a igreja, né, na concessionária, o vendedor falou comigo assim: desculpa aí, pastor, mas para pastor a gente não financia. Eu, uau? Não financia. Banco não financia para pastor. Por quê? Aí o cara deu uma de João sem braço, né? Não sei, eu sei. Irmãos, a inadimplência de pastor é enorme. Que compra e não paga. Compra e não paga. Eu estou falando pastor. Até desespero. Quando você vai em algum lugar e fala assim: você é pastor? Eu falo se eu sou, eu falo que eu não sou. Porque se eu falar que eu sou a porta fechada, como é que fica? É pecado. E por causa da inadimplência de muitos pastores, de muitos cristãos, a igreja tem o seu filme completamente queimado, irmãos. A igreja no Brasil, ela é literalmente chamada de uma igreja mentirosa, de uma igreja falsa. E é isso que nós temos que mudar a realidade. Essa é a realidade. Como que eu mudo essa realidade? Mudando quem eu sou, mudando quem você é. Se você comprou e não pagou, então paga, ainda tem tempo. Divida, negocie a sua dívida, mas pague. Se você está mentindo, não minta mais, seja verdadeiro. Se você enrola as pessoas, para de enrolar, irmãos. Para de enrolar.
Eu vi um pastor dizendo isso, o grande problema brasileiro, isso acontece também em Portugal, o Roger estava falando comigo, o grande problema brasileiro é que ele não tem palavra em si mesmo. Olha para você ver, ele não tem palavra. Sabe o que é palavra? Ô Júnior, estou chegando na sua casa 9 horas da manhã, eu chego lá 9h30, isso é palavra, irmãos? Se eu não consigo cumprir um horário que eu disse, como eu vou cumprir outras coisas na minha vida? Ou nós somos 100% buscar andar 100% diante do Senhor, 100% certo, ou se nós tropeçarmos em alguma coisa, meu querido, não vai adiantar nada. Então, palavra é nas mínimas coisas. Tenha palavra. Tenha palavra. Olhar para você, a cara sua está ótima. Ok? Deixa eu utilizar aqui, irmãos. Vou ter que utilizar, tá bom? A idolatria é uma criptonite espiritual, ela distorce a nossa mente, visão e comportamento. Então a idolatria do eu, ela me domina a minha vida. E quando nós idolatramos também o pecado, e aqui fala disso, o pecado, ele me consome e ele distorce a minha real natureza e aquilo que Deus me chamou para ser. Olha para você ver o que a palavra nos mostra. A palavra nos mostra que a humanidade ela teve o seu princípio distorcido pela atitude de um homem e pela atitude de uma mulher. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer a nós o entendimento da nossa natureza, o entendimento da nossa criação, aquilo que nós podemos manifestar e aquilo que nós vamos manifestar. Mas o pecado é como um véu que cobre o meu entendimento e o seu entendimento. O pecado, ele cobre os meus olhos e os seus olhos, e nós não enxergamos. Entenda uma coisa, a criptonita, o pecado na vida de uma pessoa, ela não vai matar essa pessoa da noite para o dia. A queda é gradativa. Sabia disso? A queda, ela é gradativa. Quando eu e você pecamos, dê uma voz no meu íntimo, falando comigo, não faça isso. Quando nós ouvimos aquela voz e nos arrependemos e vamos para o joelho, nós temos o perdão do Pai sobre as nossas vidas. Agora, quando nós deixamos de ouvir aquela voz, meu querido, eu pequei uma vez, na outra, aquela voz ela se torna mais baixa, na outra, a voz se torna mais baixa, na outra, você deixa de ouvir a voz, e o pecado te consome, o pecado te mata. O que você está vivendo que está matando a tua vida? Qual a criptonita que está te distanciando de Deus gradativamente? Qual a criptonita que está deixando você fraco? Qual é o pecado que está deixando você fraco? Algumas pessoas não viram, mas no culto anterior nós falamos que quando o Superman ele ficava fraco, quando a criptonita estava perto dele, para ele se fortalecer, ela tinha de ser jogada para longe dele. E quando ela era jogada para longe dele, os raios solares o fortaleciam novamente. Porque a criptonita era aquilo que matava, a sua força e a absorção dos raios solares. O pecado, meu querido, é a mesma coisa. Ele cobre as nossas vidas, impedindo com que a glória de Deus ela nos fortaleça, e nós ficamos fracos e ficamos doentes e começamos a morrer e nos distanciamos de Deus. Sabe o que eu e você temos que fazer? Nós precisamos começar a nos distanciar da criptonita. Nós precisamos começar a jogar ela mais para trás. E quanto mais longe ela estiver de mim, mais forte eu fico. E quanto mais forte eu fico, mais eu consigo empurrar ela. Vou pegar como exemplo uma coisa e nós vamos orar, tá ok? Pornografia. Sabia que grande parte dos homens de Deus que estão pregando no altar, ou grande parte da igreja, isso tanto em mulher como homem, estão inseridos dentro do contexto pornográfico? Celular, irmãos, hoje isso é muito fácil. Antigamente eu tinha de ir numa banca comprar uma revista, mas hoje você entra no celular, dependendo da palavra que você joga, aparece um monte de conteúdo sexual. Escuta aí, galerinha, um monte de conteúdo sexual. E as pessoas acham que isso não tem problema.
Mas isso consome a tua mente, consome o teu coração, deturpa a tua mente, deturpa o teu coração e mata. Tem um pastor, me esqueci o nome desse pastor agora, eu estava ouvindo a ministração esses dias. E esse pastor, ele trabalha com pastores que caíram nessa desgraça dessa pornografia. E ele lutando contra isso, mas um certo dia ele simplesmente pegou o celular e ele digitou uma palavra e apareceu conteúdos pornográficos. Aquilo agradou os seus olhos. E ele pensou, não, eu vou ver só uma vez. E aí o Espírito de Deus começou a falar com ele, para, isso vai te matar. E ele, o anseio da carne, e ele começou a ver aquilo. E ele gostou daquilo que ele viu. E no outro dia, ele já arrumou um tempinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. No outro dia, mais um pouquinho. E aquilo se tornou um vício. Quando ele percebeu, ele estava fraco. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que dar sua cara a tapa. Ele teve de ir até um outro pastor e falar, me ajuda, eu caí na pornografia. Eu lutei com ela há muito tempo, mas eu caí. Então entenda, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Não estamos acusando ninguém aqui. Aqui não é acusação. Nós estamos tirando a venda para que todos nós possamos enxergar. E quando ele confessou o pecado, ele confessou a sua iniquidade, o pecado perdeu força sobre ele. E o que ele começou a fazer? Ele começou a se distanciar daquilo que consumia. Ele parou de mexer no celular sozinho. Ele parou de entrar no computador quando ele estava sozinho. Quando ele viu uma imagem de mulheres seminuas, ele preferia deixar de lado. Ele foi vencendo a criptonita dia após dia, gradativo. Ele venceu hoje, ele vence amanhã, até chegar ao ponto em que aquilo não domina mais. Por isso eu estou te dizendo nessa noite, o que está dominando a tua vida, você precisa começar a empurrar ele de lado. Diga não aos desejos da carne, diga não à promiscuidade, diga não à pornografia. Casados, diga não à sua masturbação. Diga não. Diga não. Você queria sua presença no coração, mas um dia, 2, 3, 4, 5 dias que você não tem relação com a tua esposa, não significa que você tem que ir para o banheiro se aliviar. Esse desejo está dominando o teu coração, dominando a tua vida. Cuidado, isso vai te matar. Você está jogando vida fora. Cuidado, isso está te matando. O pastor é mais forte do que eu, é mais forte, porque você está carnal, não está espiritual. E o homem espiritual, meu querido, ele busca pelo Espírito de Deus. Como que você consegue vencer isso? Orando, jejuando, se consagrando. Isso serve para os solteiros também que estão aqui. Orando, jejuando, se consagrando. Porque o Satanás está roubando a tua força. Hoje nós sabemos que a medicina, irmãos, se você entrar no YouTube aí, você vai ver vários vídeos dizendo, olha, faça isso mesmo, homem, se alivie, isso é bom para você, pela medicina isso é bom, irmãos. Eu conheci homens que tinham ejaculação precoce, não conseguia ter intimidade com a esposa. Sabe por quê? Porque tinha uma vida tão ativa na masturbação, que quando ia ter uma intimidade com a esposa, deixava ela na mão antes do tempo, e não tinha mais força. E sabe o que teve que fazer? Essa pessoa teve que fazer? Teve de ir fazer tratamento psicológico, irmãos, porque estava literalmente acabando com o casamento. Então cuidado, irmão. Cuidado, mulher também, cuidado. Não se deixe dominar. Isso é uma criptonita que está roubando você do teu esposo e a tua esposa de você.
Cuidado, isso pode acabar com o seu casamento. Porque o casamento e a intimidade do casal é uma intimidade com entendimento. Então tenha entendimento no Senhor, busque ao Senhor, e Ele te dará força para vencer contra o pecado que está assolando o teu coração e a tua vida, amém?